Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal da Record. Índice de contágio para a Covid-19 sobe para 1,17 em São Paulo. Supremo mantém decisão da Assembleia do Rio de Janeiro de proibir testes com animais para a produção de cosméticos. Pela Libertadores, o Flamengo se classifica em primeiro do grupo e o Palmeiras aplica uma goleada de 6-0. O Jornal da Record está no ar. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje. Nesta sexta-feira, a capital paulista começa a vacinar mais 3 grupos contra a Covid-19. A Giovana Rizardo atualiza para a gente quem foi incluído nesta lista. Oi, Giovana, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite para todo mundo. Olha, nesta sexta-feira vão funcionar os drive-thrus aqui da capital, também as farmácias conveniadas e, claro, as unidades básicas de saúde. Vão ser incluídos, então, 3 grupos na campanha. O primeiro é de estudantes que estão em cursos na área de saúde e no último ano da faculdade. Os estudantes precisam levar, então, um comprovante de endereço e atestado da faculdade. Também pessoas com mais de 40 anos com comorbidades e profissionais de saúde com 18 anos ou mais também. Na semana que vem, na terça-feira, aí entram para essa lista funcionários dos aeroportos de Congonhas e também do Campo de Marte. Lembrando que esse cronograma é da capital paulista. Então, quem é de outras regiões do estado deve procurar a Secretaria de Saúde, porque cada município tem autonomia para priorizar aí um grupo de vacinação. Salsi. Giovana, eu continuo com você porque os grupos com direito à vacinação foram ampliados aqui em São Paulo. Mesmo assim, muita gente, Giovana, ainda não foi tomar a segunda dose, né? Exatamente, Salsi. Esse número é bem impressionante. Nesta quinta-feira saiu o último balanço que foi divulgado e são 501.600 pessoas faltosos que não tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Cerca de 290 mil não tomaram a vacina do Butantan, a Coronavac. E outras 212 mil não compareceram para tomar da Fiocruz AstraZeneca. Dessa última, 80% dos faltosos são idosos de 80 a 89 anos e o restante profissionais de saúde. Então, a orientação é ir até uma unidade básica de saúde para fazer esse reforço. Sem as 2 doses, não é possível ficar protegido contra a forma grave da Covid-19. E olha, Salsi, nesse momento, a taxa de contágio aqui no estado está em 1,17, o que quer dizer que cada 100 pessoas contaminadas podem transmitir a doença para outras 117 pessoas, ou seja, um risco muito alto de contágio. E o último número é da capital paulista, que também preocupa, porque a taxa de ocupação das UTIs desde o começo da semana está acima dos 80% e se mantendo acima dos 80%, ou seja, cada 10 leitos ocupados, 8 deles, aliás, a cada 10 leitos, 8 estão ocupados, portanto, 2 estão vagos. Salsi. Isso, os números são impressionantes, não pode vacilar nesse momento, tem que se cuidar. Obrigada, Giovana, pelas informações. E olha, a expectativa era grande, mas o Maranhão descartou nesta quinta-feira novos casos da variante indiana do coronavírus. O repórter Marcos Martins tem as informações pra gente. Marcos, boa noite. Boa noite, Salsi. Os 23 tripulantes do navio chinês seguem isolados dentro da embarcação na costa do Maranhão. O único paciente que precisou ser hospitalizado por causa da cepa indiana até o momento continua internado em um hospital particular aqui da capital São Luís. O quadro de saúde dele é grave, porém estável. Até o momento foram rastreadas e testadas 147 pessoas que tiveram contato com o paciente. Desse grupo, 6 testaram positivo para a Covid-19 e as amostras foram enviadas ao Instituto Evandro Chagas. Após análise, foi detectada a P1 como variante das amostras e, com isso, está descartada a suspeita de transmissão local da cepa indiana no Maranhão. Todos os 6 casos confirmados são de profissionais da saúde do hospital particular. 5 deles seguem em isolamento domiciliar e 1 continua internado. Salsi.
Obrigada, Marcos. E foram divulgadas as análises do Instituto Evandro Chagas sobre casos suspeitos da cepa indiana no Pará. Então vamos saber os resultados dos exames com a Daniele Monteiro em Belém. Daniele, boa noite para você. Olá, Salsi, boa noite a todos. Felizmente, não foi identificada a presença do vírus em 4 casos suspeitos. Até o momento, o estado do Pará segue sem registros da variante e mantém medidas para evitar a chegada da nova cepa, como a barreira sanitária em relação ao Maranhão, estado vizinho que já confirmou a presença da variante do novo coronavírus. 2 casos analisados foram notificados pela Prefeitura de Primavera, Nordeste do Pará. Outras 2 pessoas relataram que estiveram no Maranhão nos últimos 10 dias e tiveram contato indireto com tripulantes do navio que registrou casos da variante indiana. Os 2 pacientes apresentaram sintomas para a Covid-19 e acabaram testando positivo, mas não para a cepa indiana. O governo do Pará pediu e a Vale suspendeu a circulação do trem de passageiros da estrada de ferro Carajás, que percorre os estados do Pará e Maranhão. Salsi. Obrigada, Daniele. Já no estado do Ceará, a vacinação dos professores da rede estadual contra a Covid-19 deve começar nesta sexta-feira. O Elmar Lima tem os detalhes para a gente. Elmar, boa noite. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. O anúncio foi feito de forma virtual nesta quinta-feira. A vacinação dos professores do Ceará deverá começar nesta sexta ou, no máximo, no sábado. O Comitê de Enfrentamento à Covid-19 decidiu incluir os professores na sexta passada, mas a data de início ficou pendente. O governo do estado quer todos os professores imunizados contra a doença o mais rápido possível para retomar as aulas presenciais já a partir do 2º semestre. Durante a cerimônia virtual, que anunciou a entrega de novos tablets para os alunos, o governo do estado reforçou que a reabertura das escolas depende do alcance da vacinação. Salsi. Obrigada, meu querido. E a Justiça da Bahia suspendeu a vacinação indiscriminada dos trabalhadores rodoviários de Salvador. Nesta quinta-feira, a Juliana Tourinho traz os detalhes para a gente direto da capital baiana. Oi, Juliana. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. A decisão foi da desembargadora Gardênia Duarte, do Tribunal de Justiça da Bahia. O pedido foi feito pela Prefeitura de Salvador, que discordou da decisão anterior que determinava a vacinação dos rodoviários contra o coronavírus sem escalonamento de faixa etária. A Prefeitura alegou que a nova regra poderia causar a pretensão de furar a fila da vacinação. Segundo a Secretaria de Saúde de Salvador, a derrubada da decisão não vai afetar a imunização dos motoristas e cobradores da capital, e sim apenas a vacinação de forma genérica dos trabalhadores de postos administrativos. Salsi. Obrigada, querida. Em Alagoas, o governo voltou atrás e decidiu fechar novamente os cinemas, teatros e museus depois de 10 dias de salas abertas. O repórter Neto Mota tem as informações para a gente. Neto, boa noite. Oi, Salsi, boa noite. O governo de Alagoas voltou a adotar medidas mais rígidas dentro do plano de distanciamento social controlado. Em todo o estado, praias, bares, restaurantes e o comércio em geral vão voltar a fechar durante os finais de semana. E o toque de recolher, que limita a circulação de pessoas nas ruas entre as 9 horas da noite e 5 da manhã, também está de volta. O novo decreto já começou a valer desde a meia-noite. O governo justifica o endurecimento dos protocolos contra a Covid-19 por causa da alta ocupação de leitos de UTI nos hospitais alagoanos. Em todo o estado, 88% dos leitos estão ocupados. A capital, Maceió, registra 87% e o interior, 90% de ocupação. Salsi. Obrigada, Neto. Em Mato Grosso do Sul, a situação também é preocupante. A fila de pacientes que aguardam por um leito de UTI só aumenta. Vamos até Campo Grande conversar com o repórter William Franco, que tem mais detalhes. William, boa noite para você. Quantas pessoas estão nessa fila? Oi, Salsi, boa noite. A Secretaria Estadual de Saúde somou 252 pacientes que seguem internados em postos e unidades de pronto atendimento, aguardando transferência para hospitais.
A maior parte desses pacientes é daqui de Campo Grande. O problema é que os hospitais da capital já atingiram 100% de ocupação e não há vagas disponíveis no momento. Esta semana, os índices que medem a gravidade da pandemia pioraram e Campo Grande voltou para a bandeira vermelha, o que representa alto risco de contaminação. Com isso, o toque de recolher foi novamente antecipado e vai das 9 da noite até as 5 da manhã. Salce. Obrigada, William. O presidente da CPI da pandemia, senador Omar Aziz, divulgou nesta quinta-feira o calendário de depoimentos do mês de junho. Quem passa os detalhes para a gente agora é o Matheus Scavazini. Matheus, boa noite para você. Quem será ouvido primeiro, Matheus? Boa noite, Salce. Já no primeiro dia, terça-feira, vai ser ouvida a médica oncologista Nise Yamaguchi, defensora da cloroquina e do tratamento precoce contra a Covid-19. Além de Nise, vão ser ouvidos o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, o empresário Carlos Wizard e o assessor especial do Planalto, Felipe Martins. Nas últimas semanas, também foram convocados os governadores do Amazonas, Pará e do Piauí. A cúpula da CPI do Senado quer auxílio da Polícia Federal nas investigações, mas tem sofrido resistência de delegados. Nessa quinta, a CPI ouviu o presidente do Instituto Butantan, Dimas Covas. Ele afirmou que as conversas com o Ministério da Saúde começaram em julho do ano passado, mas não evoluíram. Segundo Dimas Covas, o Brasil poderia ter 60 milhões de doses da Coronavac já no fim de dezembro. Salce. Obrigada, Matheus. Daqui a pouco conversamos mais. E olha, depois que os Estados Unidos retiraram a obrigatoriedade das máscaras para vacinados, o interesse pelo imunizante aumentou. O fluxo no site de cadastro para a vacina teve alta logo após o anúncio da liberação. Minutos depois, cerca de 40 mil pessoas se inscreveram. Em comparação à semana anterior, o número de cadastros cresceu em mais de 300 mil. Segundo os especialistas, esses incentivos são importantes para aumentar a taxa de vacinação. Ainda nos destaques internacionais e também nos Estados Unidos, um novo estudo mostrou que 73% dos pacientes de Covid têm sintomas a longo prazo. A pesquisa da Universidade de Stanford, na Califórnia, analisou mais de 9 mil pessoas. Elas tiveram a doença de forma moderada a grave. E os sintomas como fadiga, falta de ar e dificuldade de concentração permaneceram por até 6 meses. Os cientistas afirmam que os dados reforçam a necessidade da vacina. Portugal vai intensificar a testagem e acelerar a vacinação entre jovens. Controlar a pandemia é o primeiro passo para aproveitar o turismo no início do verão europeu. Mesmo sem registrar nenhuma morte, o país não vai baixar a guarda contra o vírus, principalmente por causa dos 572 novos casos. Por isso, o governo português prolongou o estado de calamidade até o dia 13 de junho e decretou situação de alerta em 7 cidades. A capital Lisboa, principalmente o centro histórico onde nós estamos, vive hoje a situação mais delicada. A região que tem um grande fluxo de pessoas concentra quase a metade dos casos de todo o país. Mas o governo descarta a volta das restrições mais rígidas, como fechar escolas e comércio. Para tentar controlar a nova onda de casos, o país vai testar mais pessoas e aumentar o ritmo da vacinação. Como a maioria dos contaminados é de jovens e adultos, o governo antecipou para junho a vacinação de pessoas com mais de 30 anos. Apesar do atraso no início da campanha de imunização, Portugal tem hoje 35% da população com pelo menos uma dose. O governo não esconde que quer acelerar esse processo para não perder o movimento econômico do verão, tão esperado por um país que depende e muito do turismo. E a Itália vai suspender o toque de recolher em 3 regiões após a queda no número de novos casos de coronavírus. As regiões de Friuli, Veneza Giulia, Molise e Sardenha anteciparam para segunda-feira a reabertura das atividades econômicas e sociais. A mudança vai ser possível porque esses locais registraram 50 casos de Covid em cada 100 habitantes nas últimas 3 semanas.
As demais regiões da Itália vão permanecer na zona amarela, com toque de recolher em vigor. Já a Inglaterra pode adiar o fim das restrições por conta do aumento de casos da variante indiana do coronavírus. O governo planejava suspender todas as medidas no dia 21 de junho. Agora decidiu reavaliar a situação uma semana antes. No momento, a cepa indiana representa cerca de 3/4 dos casos novos de Covid-19. Segundo autoridades sanitárias, o próximo passo é analisar se as vacinas são capazes de combater a mutação. Cerca de 70% da população da Inglaterra já recebeu pelo menos uma dose da vacina. De volta ao Brasil, o Supremo Tribunal Federal considerou constitucional uma lei aprovada no Rio de Janeiro que proíbe testes em animais para a indústria de cosméticos. O Pedro Paulo Filho tem os detalhes para a gente direto do Rio de Janeiro. Oi, Pedro, boa noite para você. Oi, Salsi, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o STF validou por 10 votos contra 1 essa lei aprovada pela Assembleia Legislativa aqui do Rio, que proíbe o teste com animais para produtos, para desenvolvimento e experimentos de produtos de higiene pessoal, limpeza, cosméticos e perfumes. O Supremo entendeu que os estados têm a competência para legislar sobre proteção ao meio ambiente e do consumidor. Só que os ministros invalidaram alguns trechos da mesma lei, como, por exemplo, a proibição da venda aqui no Rio de produtos derivados de testes em animais. E ainda a exigência de rótulos que informe que não houve testagem em animais. O caso chegou ao Supremo por meio de uma ação protocolada pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos. A entidade alegou que essa lei aprovada pela Assembleia Legislativa era inconstitucional, que acabou não sendo, Salsi. É um assunto muito polêmico, né, Pedro? Muito obrigada pelas suas informações. Nesta quinta-feira foi identificada mais uma vítima que estava desaparecida desde o rompimento da barragem da Vale há mais de 2 anos. Em Brumadinho, a Virgínia Nalon conta pra gente quem é essa pessoa. Virgínia, boa noite para você. Oi, Salso, boa noite para você, boa noite a todos. O corpo identificado é de Renato Eustáquio de Souza, de 34 anos, que trabalhava como soldador. Ele era funcionário da Vale há 9 anos e faria 32 anos em março de 2019. Renato era casado e tinha 2 filhas. No dia do rompimento, ele fazia um treinamento na mina Córrego do Feijão para ser promovido. A identificação só foi possível depois de exames feitos em um fragmento do osso da perna dele, encontrado pelos bombeiros em janeiro deste ano. Até agora, são 260 vítimas identificadas e 10 seguem desaparecidas. Salsi. Uma tragédia inesquecível, né? Muito obrigada, Virgínia. Agora voltamos a Brasília porque o presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que aumenta a punição para crimes cometidos pela internet. Matheus Scavazini, quais são os delitos que tiveram essas penas aumentadas, Matheus? Salsi, crimes como furto de dados e estelionato online. No caso de invasão de dispositivos, a pena que era de no máximo 1 ano passa a ser de 1 a 4 anos de prisão e multa, podendo aumentar até 2/3 se houver prejuízo econômico. No caso de um ataque cibernético, furtar segredos comerciais ou industriais, a punição é de 2 a 5 anos e multa. E se for cometido por meio de fraude, vai ser de 4 a 8 anos, além de multa. A pandemia fez aumentar as ocorrências desses crimes, com prejuízo aos consumidores e empresas. Por isso, o Congresso priorizou a revisão das penas. Salsi. Obrigada. E o ministro da Economia afirmou nesta quinta que o Brasil não vai ter aumento de impostos para diminuir a dívida pública. Paulo Guedes também admitiu que o governo pode estender o auxílio emergencial. As declarações do ministro da Economia foram em um evento da Coalizão da Indústria. Paulo Guedes voltou a afirmar que se houver uma terceira onda da pandemia, o governo pode expandir os gastos com saúde e ampliar o auxílio emergencial, que neste momento vai até agosto. O auxílio emergencial é uma arma que nós temos e que pode sim ser renovado. Se ao contrário do que nós esperamos, se a doença continuar fustigando, as mortes continuam elevadas, a vacina por alguma razão não está chegando, tem que renovar, nós vamos ter que renovar. Não é a nossa expectativa hoje, a expectativa é que está avançando a imunização, mas vamos observar. Então, em relação ao auxílio, o auxílio é uma ferramenta, é uma camada de proteção que sim poderia ser renovada. Essa não é uma decisão só da área técnica, mas também política. Com as eleições se aproximando e pressões vindas do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto,
fica cada dia mais difícil o fim do auxílio emergencial. A equipe econômica prepara investimentos na área social, como o reajuste do Bolsa Família, para que o presidente Jair Bolsonaro possa chegar mais forte na disputa pela reeleição no ano que vem. Mas as intenções do governo ainda esbarram na falta de recursos. Uma das alternativas estudadas é usar parte do dinheiro arrecadado com privatizações na área social. Durante o evento, o ministro rechaçou a ideia de aumento de impostos para conter o rombo nas contas públicas. A previsão para esse ano é de déficit de quase 190 bilhões de reais. Não vamos subir os impostos. Nós vamos controlar gastos. E os impostos não vão subir, vão ser simplificados ou reduzidos. E como é que nós vamos fechar esse déficit? Gradualmente com a recuperação econômica. Por exemplo, esse ano, o déficit estimado era 280 bilhões, veio a primeira revisão da arrecadação, 100 bilhões a mais. Então o déficit caiu para 180, veio de 200 para 180. Não vamos subir os impostos para fechar esse déficit, não. Quem sabe a gente cresce 4,5% o ano que vem e acabou o déficit. A participação do ministro no evento online chegou a ser interrompida por uma invasão à transmissão. A fala de Guedes foi sobreposta por músicas e gritos em outros idiomas. Letras também apareceram na tela. Depois, o evento foi restabelecido. A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira uma medida provisória que autoriza a criação de barreiras sanitárias em terras indígenas. Voltamos com Matheus Scavazini. Matheus. Salsi, o objetivo é limitar a circulação de pessoas e mercadorias para evitar a disseminação do coronavírus nas aldeias. O texto prevê que essas barreiras deverão ser feitas por servidores federais da FUNAI ou militares até o último dia desse ano. Já os servidores dos estados, Distrito Federal e municípios só poderiam participar com aval do Poder Executivo e do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A proposta sofreu críticas de deputados da oposição. O texto segue para análise do Senado. Salsi. Certo, Matheus. Obrigada pelas informações. Boa noite. O governo do Peru anunciou que vai prorrogar o estado de emergência em meio às eleições presidenciais. A medida está em vigor desde março do ano passado. A declaração restringe a circulação de pessoas em bairros das principais cidades. O estado de emergência também vai afetar o segundo turno da campanha à presidência. O Peru enfrenta uma segunda onda da pandemia. A doença já matou mais de 68 mil pessoas e contagiou quase 2 milhões no país. Já Israel recebeu nesta quinta-feira o primeiro grupo de turistas estrangeiros em mais de um ano. As fronteiras que estavam fechadas por conta da pandemia foram reabertas no domingo. Por enquanto, a visita só está liberada para grupos de 5 a 30 pessoas que se inscreveram em um programa piloto do Ministério de Turismo de Israel. O projeto vai até o dia 15 de junho. O país exige que os estrangeiros apresentem teste negativo de Covid-19 antes de embarcar e façam outro exame assim que chegarem ao aeroporto de Tel Aviv. Além disso, todos devem estar vacinados contra a doença. Em Israel, cerca de 60% da população já recebeu 2 doses de vacina. E olha, no Japão a preocupação é grande dos médicos com o possível surgimento de uma nova cepa do coronavírus durante a realização da Olimpíada. Então vamos até lá conversar com a correspondente Silvia Kikuchi. Oi, Silvia, boa tarde para você por aí. Olá, Salsi. O alerta foi dado pelo Sindicato de Médicos do Japão, que vê essa possibilidade devido à junção de linhagens mutantes de diferentes partes do mundo se concentrando aqui em Tóquio durante o evento. Em meio à preocupação crescente entre os japoneses, a União Europeia defendeu a realização dos Jogos e anunciou a exportação de mais de 100 milhões de doses de vacinas. Nesta quinta-feira, o Japão prometeu manter um contato mais próximo com todos os envolvidos para garantir jogos seguros. Salsi. E Silvia, eu continuo com você. Explica para a gente, por favor, essa preocupação toda tem fundamento porque o país vai precisar estender, o estado de emergência. Isso mesmo, Salsi. O governo vai se reunir com especialistas em saúde ainda nessa sexta e deve anunciar a prorrogação. O atual estado de emergência inclui 9 regiões japonesas e deveria terminar no final de maio.
Fontes do governo disseram que o período deve ser ampliado até 20 de junho. Nesta quinta-feira, o país registrou um pouco mais de 4 mil casos da doença e 119 mortes. As infecções vêm diminuindo, mas as novas variantes têm aumentado o número de pacientes em estado grave. Apenas 2,4% da população está totalmente vacinada. Salsi. Obrigada, minha querida. Situação complicada no Japão. E a Austrália decretou medidas severas de isolamento em Victoria, o segundo estado mais populoso do país. A medida foi adotada depois do registro de casos da variante indiana do coronavírus. A Austrália decretou medidas severas de isolamento em Victoria, o segundo estado mais populoso do país. A medida foi adotada depois do registro de casos da variante indiana do coronavírus. 7 milhões de pessoas devem ficar em casa por uma semana, inclusive em Melbourne, maior cidade da região. 13% da população australiana já tomaram pelo menos uma dose da vacina contra a Covid-19. E agora futebol. Na Copa Libertadores, o Flamengo empatou em 0-0 com o Vélez da Argentina e garantiu a primeira posição do Grupo G. E o Palmeiras, que também já estava classificado, venceu de goleada. Veja os gols. O Palmeiras recebeu o Universitário do Peru. O primeiro gol foi marcado por Matias Vinha após o cruzamento de Gabriel Menino. Pouco depois, Zé Rafael recebeu passe de Gustavo Scarpa e chutou para ampliar. No segundo tempo, a zaga peruana não conseguiu afastar e a bola sobrou para Gustavo Gomes aumentar o placar 3-0. Após o desvio da zaga, William tocou para o fundo do gol, 4-0. Vinha cruzou da esquerda, Gabriel Menino ajeitou de cabeça e Rony completou para o gol. E teve mais. Patrick de Paula pressionou a zaga peruana e a bola sobrou para Rony fazer o segundo dele no jogo, o sexto do Palmeiras. Final, Palmeiras, primeiro colocado do Grupo A da Libertadores 6, Universitário 0. Na Copa Sul-Americana, o Grêmio, que já estava classificado, empatou em 0-0 com La Equidad da Colômbia. O Atlético Paranaense também se garantiu nas oitavas de final do torneio. Já o Ceará perdeu e acabou eliminado da competição. Veja os gols. Na Bolívia, o Ceará enfrentou o Jorge Wilstermann e perdeu por 1-0. Pato Rodrigues driblou a marcação e chutou sem chances para o goleiro Richard. Com a derrota, o Ceará foi eliminado da Copa Sul-Americana. Em Curitiba, Nicão cruzou para Christian fazer 1-0 Atlético Paranaense sobre o Alcas do Equador. Outro passe de Nicão, desta vez para Abner marcar o segundo. O terceiro gol foi de Vitinho. Ele driblou a marcação e chutou sem chances para o goleiro. E nos acréscimos, Carlos Eduardo fechou o placar. Atlético 4, Alcas 0. A Nike teria rompido um contrato em agosto do ano passado com o jogador Neymar, após uma suposta denúncia de assédio sexual. Segundo uma reportagem do jornal americano Wall Street Journal, uma funcionária da empresa afirmou que Neymar teria tentado forçá-la a manter relações sexuais. Ela também acusou o jogador de persegui-la em um hotel em Nova York. Ainda de acordo com o jornal, a Nike teria encerrado o contrato porque Neymar não colaborou com as investigações. Uma porta-voz do jogador brasileiro negou todas as acusações. E nesta quinta-feira, o Flamengo venceu o São Paulo e conquistou o título da Liga Nacional de Basquete. O terceiro jogo da decisão foi disputado no ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. O Flamengo, que já tinha vencido as duas primeiras partidas, levou a melhor e derrotou São Paulo por 8 pontos de vantagem. 93-85 no placar. É a 7ª vez que o Flamengo conquista o troféu do Novo Basquete Brasil. Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Eu vejo você aqui no JR 24 horas. Fique agora com o Fala Que Eu Te Escuto. Boa noite, cuide-se. Tchau.